Hoje o papo aqui no Negócios na Pauta é sobre as mudanças estabelecidas nas escolas e na sociedade com a chegada do novo ensino médio. Hoje nós já falamos aqui sobre os equívocos mais comuns a respeito do tema, já vimos como deve ser a escolha profissional com base em um projeto de vida e agora nós vamos falar sobre algo muito importante nesse contexto, os investimentos em atualização pessoal e profissional dos educadores que estão em sala de aula hoje e dos que estarão daqui para frente. Então vamos voltar aqui a conversar com os nossos convidados. Nós temos a professora Elza Baluz, da Escola Upão Açu, diretora do Senep, e também o professor Israel de Oliveira, da Escola Crescimento. A gente pincelou esse assunto aqui no bloco anterior, essa formação. Hoje, quem está em sala de aula, por exemplo, se formando nos cursos de matemática, de letras, de pedagogia, também precisa passar por uma transformação lá na academia para vir para o mercado preparado para lidar com essa nova realidade. Na avaliação de vocês, essa mudança tem ocorrido também na formação? É necessária? Que tipo de profissional vocês almejam ter na equipe de vocês, por exemplo? Com que competências, que habilidades? O que fica de dica para essa galerinha que está se formando? Olha, acho que a proatividade ela nunca deixa de estar na pauta, porque a gente viu isso acontecer, né, na pandemia. Os professores eles precisaram se reinventar, muitos deles, inclusive avessos à tecnologia, precisaram usar de ferramentas tecnológicas e precisaram ser desenvoltos num meio em que não estavam acostumados. Ficar olhando para uma câmera, né, de um notebook ou de um celular ou de um iPad para dar uma aula. Os professores eles se reinventaram. Então, a proatividade eu acho que seria fundamental para um profissional. E eu gosto muito de pessoas que são ensináveis. A gente sabe que a gente não vai receber um profissional pronto que vem da academia, né? Eles vêm com uma série de dificuldades que enfrentaram no próprio ensino acadêmico superior. Então, a capacidade de uma pessoa ter vontade de aprender e se desenvolver por conta própria, no que é possível, obviamente, eu acho que são as duas principais qualidades que eu busco numa pessoa que eu contrato. E para você, professora Elza? É interessante que a Base Nacional Comum Curricular, ela saiu primeiro, foi homologada primeiro que a Base Nacional do Docente, né? Então, imagina, o Brasil tem dessas curiosidades, né? Primeiro a gente vai propor para a escola e depois a gente vai preparar esse profissional que vai atuar na escola. Isso não é possível. Então, a gente está, na verdade, é aquela história de trocar o pneu com o carro andando. Nossos professores que já atuavam no ensino médio foram transformados para entender esse novo formato e perceber que jovem é esse e o que eles tanto almejam, né? Como atraí-los cada vez mais para a escola. E ainda que de remoto, né, precise ficar, como também segurar aí a peteca e não deixar o ensino remoto perder a qualidade, ou ser atrativo. Então, eu acho que a principal questão é a capacidade de aprender, de ser investigador, ser um professor pesquisador, de se dar conta de que, mesmo professor, eu posso ser aprendiz, né? Sair um pouquinho dessa condição, talvez até de arrogância, que a gente via muito. Israel falou da dificuldade, às vezes, da resistência de novos modelos, da tecnologia. Então, professor, esse novo professor que a gente precisa, ele não pode ser resistente às mudanças, ele tem que ser aberto ao novo, tem que estudar neurociência, inclusão, né, tecnologia. Ele tem que, a universidade, a academia precisa se aproximar das escolas para entender que profissional ela precisa entregar. E que, claro, se perceber que quem mais ensina, normalmente é quem mais aprende. Olha que interessante. Precisa aprender. Eu tenho uma curiosidade a respeito aí falando bem de mercado mesmo e olhando para o segmento privado de ensino, para as escolas particulares. Dizem, e aí vocês vão me dizer se isso é mito, se realmente é só invenção, conspiração, mas dizem que o ensino particular em São Luís é de um valor muito mais alto do que em outras capitais, assim, que estão aqui por perto de nós, no Nordeste mesmo, no Norte aqui do lado. O que vocês entendem por valor alto ou baixo quando se fala de, por exemplo, mensalidade escolar?
Eu vou começar porque eu acho que a Elza tem o dado mais financeiro mesmo, mas a gente costuma dizer lá na escola a diferença entre custo e valor. Existem, de novo, né? Existem escolas diferentes para públicos diferentes. A gente sabe que uma parcela da população tem um poder aquisitivo mais alto e para isso existem escolas que oferecem um serviço de qualidade, não desmerecendo escola com ticket médio mais baixo, né? Cada um oferece o melhor que pode, mas a questão é a diferença entre o custo e o valor. Oferecer o valor agregado no que você paga na mensalidade, de fato é o que faz a diferença. É considerar que aquele pequeno que eu estou recebendo da família, né, que vai se desenvolver em um futuro grande, né, para o mercado que a gente vai entregar, é um projeto que a escola adota e que faz parte do sucesso dela em particular. Então, se o custo é alto, o que é entregue em contrapartida também é um material de grande valor. Então, sobre outras capitais, eu não tenho conhecimento assim tanto de perto da gente, causa, né? né, professor? A gente viaja mais para outros centros para fazer reconhecimento das metodologias e o que é que tem de inovação. Talvez a Elza possa falar melhor sobre isso. É mais gostoso falar sobre a educação mesmo, né? Mas eu queria fazer uma provocação, né, Isso, Dalva? à vontade, eu acho assim, existe uma ilusão de que do que é público é de graça. Na verdade, não é. Não é. E é caro, né? À medida que a gente paga tantos impostos e quando a gente não tem de volta, mais caro fica. Educação é investimento, qualquer que seja ele. Se a escola pública funcionando bem, e eu sou uma defensora da escola pública, a particular vai ser sempre uma opção, né? E de fato é assim, porque as famílias nos procuram, chegam até nós por identificação, naturalmente, que esse que deve ser o primeiro ponto, né? E com o intuito de investir nos seus filhos, né? Até não só no futuro, eu fico reforçando isso, mas no presente, que a educação a gente precisa para os nossos filhos de hoje. Então, a gente acredita no melhor do humano, por isso que a gente insiste em trabalhar com a educação. É muito difícil quando a gente ouve determinadas falas e dizem que é muito caro aqui, é muito caro ali e tal, tal lugar é mais barato. Eu vou fazer um comparativo aqui com Teresina, que é próximo, e isso é muito colocado. Verdade. Teresina, eu pude participar de muitas reuniões com gestores de escolas e em outros ambientes, e há um entendimento da população que usa a escola particular, que procura a escola particular sempre com investimento, né? Acho que até muito mais escolas do que tem em São Luís, inclusive, né? Aqui a gente tem um número mais restrito de escolas particulares em relação a alguns outros estados. Isso talvez pareça ser mais caro, né? A outra questão é que muito se fala do material escolar. Eu não imagino, pelo menos nunca assisti, o Paon tem 40 anos, eu estou lá desde os meus 17, e aí eu fico pensando que eu nunca vi ao ser questionado não comprar um material pedagógico, por exemplo, né? Quando a gente quer uma escola atual, quando a gente quer uma escola cada vez mais significativa, atrativa, a escola precisa entregar. É muito difícil a gente achar que a gente vai ficar tudo para trás e entregar esse novo formato ou essa nova escola. Os investimentos da escola particular, que não tem subsídio nenhum, né? Precisam acontecer. E a única receita que a escola particular tem é a mensalidade, né? Então, eu vejo que esse investimento, se valor agregado, não é caro de fato. Mas eu acho que isso tocou num ponto importante. Os públicos podem ser diferentes, mas eu vou te dizer, quem investe em educação não se arrepende nunca. Faz Jamais. a sua parte, né? É aquela coisa, é a contribuição para o que vai ficar para a humanidade. Exatamente. Se você rega bem... Então, a herança, né, que a gente deixa é a educação, né? E não tem assim, maior realização para os pais, eu que sou mãe, né? Veja que de ver minhas filhas realizadas nas carreiras que elas, né, escolheram, fazendo a diferença no que fazem, eu acho que vale a pena. Vale a pena. Realmente. Talvez seja o senso de prioridade aí. O que a gente de fato está gastando
que a gente possa pensar se não é melhor, se a gente investir em educação. É verdade. Olha, eu sinceramente estou muito feliz de ter tido essa conversa com vocês dois aqui. Acho que a gente poderia, inclusive, fazer novos programas, porque há outros assuntos que a gente não abordou. A gente não falou sobre metodologia, o quanto isso faz sentido ou deixa de fazer. A gente não falou sobre o viés religioso que algumas escolas adotam e não abrem mão disso no ensino médio, nem no novo, nem no que virá. Então, realmente tem muito assunto para ser abordado. Quem sabe, numa próxima oportunidade. Eu agradeço a vocês e deixo esse instante final para que vocês também se despeçam aqui do nosso público, professor Israel, professora Elza. Foi não que ele disse. Ele, professor, ele fecha a aula, né? Mas eu tenho a agradecer, acho que é uma oportunidade maravilhosa para a gente falar de educação. É bom que quem gosta de educação fale de educação. Às vezes a gente tem tanta gente falando de educação que não gosta, que não tem esse compromisso, esse propósito de vida, porque é um propósito de vida mesmo. A gente sente que as discussões, quando elas são sérias, elas são frutíferas, né? E foi um prazer participar e estou à disposição. Tanto nós lá no Cinep, quanto no Pão Sul, a gente está à disposição para falar de coisa boa, educação. Professor? Embora pareça que esse mundo das escolas particulares é de gente brigando entre si por cliente, na verdade a gente é amigo, então assim, é sempre um prazer estar com Elza, um prazer também ser recebido aqui na Guará, né? Eu acho que foi um momento muito rico, né? Infelizmente é pouco tempo, né? Poderia realmente ser mais e fica à vontade para convidar de novo. A Escola Crescimento também se coloca à disposição para estar aqui em outros momentos, tá bom? Muito obrigada, professores. Bom, a gente fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da B2O Partners. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!